Opa, beleza? Aqui quem fala é o Zwinski. Vou fazer hoje uma breve e simples explicação de um conceito bem interessante para MTT, que é o Stop and Go, tá? E esse Stop and Go que eu vou mostrar aqui é o Stop and Go atrasado, porque normalmente o Stop and Go é quando você defende o blind e sai chovando qualquer flop. Esse aqui eu vou esperar o vilão se betar e depois eu vou estar chovando e eu vou explicar quando a gente faz isso e como isso é lucrativo, tá? Ah, a gente tem essa opção sempre que tiver menos de entre 20 blinds e menos que isso. Para quem não está se familiarizando, MTT a gente se mede por blinds, né? Dependendo do número de blinds que a gente tem ações diferentes para se tomar e a gente pode fazer nossas jogadas com base no número de blinds que a gente tem. Aqui nessa mesa desse torneio, eu deixei já em blinds para ficar mais claro, para todo mundo entender da forma mais simples. Então a gente tem 20 blinds, tem um rei 7 suited, o vilão número 2 abriu, o vilão 5 deu call. Aqui é bem interessante a gente dar o call aqui, tá? Eu não vou chovar isso aqui pré-flop, porque rei 7 tem uma equidade bem horrível assim de se chovar contra dois vilões. Talvez eu chovaria contra esse vilão, porque é só contra um, posição de roubo, já que ele está no button. Então fica mais fácil a gente fazer isso contra ele. Mas contra dois jogadores já é mais complicado. Então a gente prefere dar o call e ver o flop, tá? Flop vê um flop interessante, onde a gente tem flush draw, uma over e backdoor street também, tá? Então a gente tem bastante coisa nesse flop. E aqui o board já tem 8 blinds, a gente tem 19, então quase metade do nosso stack, tem quase 60% do nosso stack aqui, né? 40% do nosso stack está no flop já. Então a gente vai deixar ele crescer um pouquinho mais o pote, porque se a gente sai chovando aqui, a gente não leva o call de muita coisa. E o que a gente quer é que o jogador dê a c-bet, né? Para a gente poder aproveitar a situação e chovar em qualquer bet que ele fizer, tá? Ele fez aqui um bet de um terço, praticamente isso, um pouquinho mais, talvez 33%. O vilão 5 foi de call e o pot, percebam, já tem 14 blinds, a gente tem 19. Então é bem lucrativo aqui nesse momento a gente chovar e aproveitar a situação, né, para fazer ficha, tá? O vilão 2 foldou e o vilão 5 acabou pagando, tá? Então a gente foi aqui para a corrida, bateu o flush, bateu um 5 e a gente acabou puxando, não puxando o pote, né? O cara fez um full no river, mas era um pote que a gente de 20 blinds ia para quase 50 se a gente tivesse puxado, se não tivesse batido full house para o vilão 5. Então percebam quão lucrativa é essa jogada e o quão interessante é da gente fazer ela em nossos torneios. Algumas vezes, obviamente, vai dar errado, a gente não vai ganhar ficha nenhuma, mas a maioria das vezes a gente vai estar ganhando ficha com ela. Aqui eu tenho outra situação que eu tenho as Ais e, de novo, o vilão 14 abriu, foldamos, e aqui a gente tem uma situação que 90% dos jogadores, 95% eu diria, e vai chovar esse Ais contra esse cara, esse tipo de jogador, tá? E aqui a gente tem duas opções, realmente. A gente pode chovar e a gente pode dar call. Fazer um raise aqui fica muito à mostra que a gente tem uma mão de muito valor, porque você não ia fazer isso aqui com rei 10, por exemplo. Mas você pode muito bem dar o call para chovar em qualquer board que aparecer com esses Ais. Por quê? Esse vilão está abrindo do meio da mesa, então o range dele é um range um pouco grande, né? Vamos dizer assim. Talvez se tivesse do button seria melhor, porque ele vai ter um range maior ainda. Mas o range desse cara aqui é um range que ele não vai estar desistindo tão fácil no flop. Então o que a gente quer?
Mas se a gente chova, esse cara aqui vai desistir bastante o nosso chove. Vai pagar com alguns pares, é verdade, mas tem mãos que ele pode pagar se ele acertar flop que ele foldaria. Por exemplo, um rei 10 mesmo. Um rei 10, se bater 10 ou bater rei, ele não vai foldar pra gente quando a gente chova. Então a gente está fazendo uma trap aqui, né? A famosa trap. Então eu fui de call, esperei ver um board interessante pra gente. Cheque, ele se beta aqui baixo, né? Um quarto por aí. A gente chova e percebam se ele folda aqui, a gente já está dobrando nosso stack. Ele acabou dando call e no showdown ele acabou mostrando um 5-5 e trincou no turn. Mas o interessante é que se a gente puxa essa mão aqui, a gente ia sair de 11, 12 blinds para 30 blinds. Então é bem importante a gente entender isso e sabendo que muitas vezes ele vai foldar esse 5-5 pré-flop quando a gente chova. Então a gente tem essa oportunidade dele errar e dar o call igual ele estava bem atrás aqui no flop. Outra mão, a gente tem 11 blinds, o vilão abriu aqui, vilão 19, vilão 22 acaba dando call e a gente, a mais um cara deu call, a gente tem bastante odds aqui para pagar, tem 8.6 para 1, então a gente tem 10% para acertar uma mão aqui. Lembrando que qualquer mão no poker, tipo pré-flop, teria que ter em torno de 20, 25%. Já é uma odds legal para se dar call, ainda mais com metade disso fica bem fácil. Então a gente foi de call. O bordo veio 7-4-4, é um bordo que erra bastante o range desses caras. Ficou apenas os overpair e overcards, né? Então Ás e Rei, a gente tá ganhando de Ás e Rei, Ás e Dama, Rei Dama, só perde para 8-8, 9-9, eventualmente vai ter algumas vezes assim. Então o pot já tem 10 blinds, aqui é uma situação perfeita para a gente já poderia sair chovando, tá? Que era bem mais lucrativo do que a jogada que eu fiz, aqui foi agora revendo a mão, é melhor a gente chovar reto do que chovar reto não, chovar no flop do que sair de check chove, né? Preferi fazer a segunda opção, o cara se betou contra 4, sinal que ele tem uma mão ok aqui. Tomou call do vilão número 2, o 22, o 23 foldou e a gente foi de chove e o cara que se betou estava blefando, um outro parceiro deu call e a gente fullou aqui e ele mostrou um Ás e 5, a gente foi para 30 blinds, então a gente triplicou nosso stack nessa jogada, tá? Era prudente talvez a gente ter chovado realmente flop e talvez a gente ia tomar call só desse cara. Como da forma que a gente jogou, a gente conseguiu ainda puxar mais 3 blinds desse parceiro, então o que torna a jogada um pouco mais lucrativa no longo prazo. E a última mão aqui, a gente tem 13 blinds. Percebam que eu sempre estou com um stack short na big blind, né? Não estou fazendo isso do small, não estou fazendo isso no button, não estou fazendo isso em outras posições da mesa. É sempre do big, porque a gente tem odds para pagar esses mini raise, até um raise de 2,5. Possivelmente a gente tem odds para estar pagando, tá? Todo mundo foldou, a gente ficou com a odds de 4 para 1, 4,5 para 1 quase, a gente tem 19% nessa mão, a gente precisa de 19%, a gente tem essa odds para pagar aqui. Apesar do vilão estar bem curto também, tá menos de 20 BBs, ainda assim é ok se defender, visto que esse torneio possivelmente deve ser um torneio turbo, porque todo mundo está com stack bem curto, então o efetivo aqui de 12, 13 blinds é bem ok para jogar esse tipo de pot. O vilão foi de betou, a gente deu call, o bordo veio 3-4 rei, a gente ficou com duas pontas e só, né? A gente tem duas pontas aqui no flop. Fomos de cheque, vamos fazer aquela famosa jogada de cheque chove. Ele betou aqui um quinto, um terço, possivelmente, um terço do pote. E aí aqui a gente tem uma jogada que é bem interessante, a gente vai chovar e a gente tem que fazer com que essa jogada aqui passe em torno de
40, 45% das vezes. E ela vai estar passando umas 70, 60, 70% das vezes, porque o pessoal dos limites, é, em geral, assim, eles se betam muito sem ter noção de qual que são os boards para se betar realmente e sem uma defesa, né? Então ele se beta porque alguém falou que era bom se betar, então vocês têm que atacar esse tipo de jogada deles. E aqui eu já acabei chovando e acabou que passou. E a gente foi de 13 blinds para 19 e praticamente voltamos pro torneio ali, ficamos com stack ok, tá? A gente acabou ganhando 9 blinds e 13 nessa jogada, que a gente tinha 13, a gente foi para 19. Então é uma jogada bem lucrativa, recomendo vocês a fazerem, não importa o site que vocês estão jogando, não importa o torneio, turbo, ou o torneio com rebuy, ou o torneio deep stack, o que vai importar mesmo é o número de fichas que você tem e o número de fichas que você tem e o bordo que se vinha acertar. Ah, e se por acaso o bordo viesse 2, 4 rei, a gente não tem mais os duas pontas, então daí jogaria de check fold, tá? Nessa situação. Ah, a gente errando o bordo, não tendo nenhuma equidade, vamos dizer assim, interessante, a gente acaba tendo jogando de check fold, que é bem melhor, e a gente continua vivo no torneio. Então, tipo, se viesse um bordo 10 dama rei, por exemplo, eu já jogaria de check fold, porque a gente joga especificamente para acertar equidades igual essa aqui, 3 e 4, 7 e 8, um par também, se eu acertasse aqui o 6 eu sairia de chove, né? Eu iria de check chove, o 5 eu iria de check chove, porque os vilões se betam demais nesse tipo de torneio, seja turbo ou qualquer outra. A galera gosta muito de se betar e quando eles fazem isso, eles abrem essa brecha para a gente estar chovando e eles vão estar foldando bastante também. Algumas vezes vai acontecer da gente pegar os caras no topo do range. Isso é do poker, não tem como desviar disso. Mas a maioria das vezes a gente vai estar puxando sem showdown com mãos que nem acertaram nada. Ok? Obrigado por estar vendo o vídeo. Se inscreva no nosso canal. Qualquer coisa pode mandar pergunta aqui abaixo do vídeo que depois eu vou estar respondendo. E é isso. Nos vemos nas mesas e até mais.